Vamos para a solução do exercício 10 da atividade 4. Vamos analisar o enunciado. Faça uma função que recebe por parâmetro o raio de uma esfera e retorne seu volume. Para você que não lembra da fórmula, está aí colocada. Volume é igual a 4/3 de π vezes r ao cubo. Aqui deveria ser introduzido o símbolo do π, né? Mas eu escrevi π, você vai entender. Na verdade, o importante é fazer o cálculo. π vai ser trabalhado com 3,14 ou 3,1416. A gente aplica a fórmula e retorna. Bom, esse é um dos problemas mais simples aí dessa série de exercícios. Ele recebe um valor, que é o raio, chama a função faz um cálculo e devolve o resultado, e o programa mostra o resultado. Bastante simples esse programa. Vamos ver a codificação dele. Está repetido aqui, está colocado entre a linha 4 e 7, o enunciado do problema. Exatamente aquele que a gente acabou de ler. Então, a função eu chamei de volume, uma vez que no enunciado não dava nenhum nome especial, então eu chamei de volume. Ok, esta função ela vai trabalhar com números fracionários, né? O próprio π, por exemplo, é um número fracionário. Então, depois de fazer uma série de contas, o resultado das contas é um número fracionário, não é um número inteiro. Por isso que o tipo dessa função é float. Então, o resultado retornado desta função, a resposta que essa função vai ter, é um float. E o que essa função recebe como parâmetro? Ela recebe o raio, que não precisa ser inteiro, pode ser fracionário também. Então ela recebe um valor que eu estou chamando de raio, é um float, vai fazer umas contas e vai retornar como resultado um cálculo feito com o valor do raio, e esse cálculo também é um float. Bom, que cálculo é esse? Está aqui a fórmula total aí. O que ele vai fazer? 3/4. Veja que aqui foi aplicado 3 dividido por 4.0. Por que 4.0? Pelo seguinte, 3, se eu colocasse 3 dividido por 4, como está aqui na fórmula, na verdade a fórmula é 4/3. Vamos acertar aqui. É 4 dividido por 3. 4/3 de π vezes raio ao cubo. Bom, 4 é um número inteiro. 3 é um número inteiro. O número inteiro dividido por um número inteiro, no caso, 4 dividido por 3, vai dar 1. Que seria 1, alguma coisa, mas em número inteiro dividido por número inteiro, o resultado é o número inteiro. Agora, se eu fizer um número inteiro dividido por um número fracionário, ou um número decimal, aí é um número decimal. Então eu não perco precisão. Então isso daqui é um número decimal. Bom, então é 4/3 que multiplica. Então está aqui, o que multiplica o quê? O π, eu coloquei aqui o valor do π, 3,1416. Esse número pode ter mais decimais, né? É um número irracional, mas tá bom, 3,1416 dá uma boa aproximação. Π que multiplica o raio ao cubo. Eu fiz aqui raio vezes raio vezes raio. Coloquei entre parênteses aqui. Então, raio vezes raio vezes raio é raio ao cubo, vezes o π. Então, tudo isso está aqui, ó. Então, daqui até aqui, é essa multiplicação. π vezes raio ao cubo. E tudo isso que multiplica 4/3. 4 dividido por 3. Bom, a função recebe esses valores, faz essa conta, e esse valor já é o return da função. Então, recebe esse valor, faz a conta e já dá o return desse valor. Programa principal. O programa principal define uma variável chamada raio. Peço para o usuário digitar lá o valor do raio. O usuário digita. Veja aqui que eu estou lendo um número float. Ele lê o raio. E já parto direto para o printf. Então, o printf está aqui. Eu vou aqui ter uma substituição. Volume igual a... Isso vai ser substituído por aquilo que está depois da vírgula. O que é? É o resultado da função volume, que está aqui em cima, passando o raio.
Então a função volume vai calcular, vai fazer, vai ter um return. Esse return, o valor que dá o return vai entrar aqui. E esse valor aqui é o valor que vai ser feito a substituição. Então bastante simples aí essa execução. E era mais para treinar mesmo a chamada, aqui passando float, recebendo float, para passar os parâmetros corretamente. Aqui não houve nenhuma verificação se o raio é válido, né? Se o cara der um raio negativo, complicado, né? Não pode dar um raio negativo. Na verdade, um programa bem elaborado, o main bem elaborado, deveria se preocupar em receber valores corretos. Se o usuário digitar um número que não é válido, então ele deve falar, ó, esse número não vale, digita de novo, até ele digitar um número válido, né? Aqui houve uma simplificação do processo, mais para poder treinar a chamada de uma função. Ok, então aqui a gente encerra mais esse vídeo.